Muito bem, estamos juntos para mais uma aula, mais um momento de interação, de construção de saberes distintos. Eu quero te convidar antes, se não for inscrito, se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o conteúdo, comentar, fazer parte. Esse é um espaço preparado para você. Eu sou o teólogo e filósofo Danilo Balar Lemos. Atuo na área de teologia da filosofia. Quero convidar você a fazer parte dos cursos que estou oferecendo. Teologia, filosofia, com hermenêutica filosófica, teologia com básico, médio e avançado, escatologia, oratória e retórica, neurolinguística, hermenêutica filosófica, mentoria acadêmica. São obras e propostas e desenvolvimentos e ações que estou desenvolvendo aqui para você. Entre em contato comigo pelo 62981091777. Vem aprender com quem já tem mais 30 anos de docência. E é escritor e é conteudista. Vamos falar hoje do neo-hegelianismo. O assim chamado renascimento de Hegel, lá dentro ainda do período imperialista, ele foi um acontecimento, podemos até considerar e denominar, relativamente curto. E precedeu, claro, uma época muito mais extensa dentro do total da incompreensão do pensamento de Hegel. Hegel, quem sabe, tenha caído no esquecimento durante um ponto de vista histórico e durante aqui umas questões de contexto histórico, em apenas uma parte da história. E não mais a importante ou mais significativa da história, da sua influência. Podemos falar que a burguesia alemã posterior aos episódios de 1848 acreditam até poder pressentir os elementos reacionários da filosofia de Hegel para a realização de seus próprios fins, como o caso do positivismo e até do agnosticismo neocantiano. Tá? Então, Hegel havia se tornado completamente irrelevante para ela. Porém, enquanto o polo das tendências reacionárias do sistema, do próprio Hegel, estava desaparecendo da esfera pública filosófica, o que havia de vivo e propulsor e progressista em sua filosofia partia para o método dialético, uma energia com visão de mundo, que é até mais elevada que o próprio materialismo dialético. Então, não convém aqui eu explicar as mudanças fundamentais e que a dialética de Hegel teve de ser submetida, porque seria uma simplificação que falsifica os fatos históricos, até para supor que numa mera mudança de sinais, por assim dizer, fosse suficiente para que a dialética idealista de Hegel ela se convertesse na dialética materialista de Marx. Entre Hegel e Marx, opera-se um salto qualitativo de significado histórico universal. Com Marx, então, vai surgir, diante de tudo, o que precedeu uma visão de mundo, que foi qualitativa, nova e uma nova dialética. Inclusive, esse tipo de relação entre Hegel e Marx tem como consequência o fato de que também aqueles elementos progressistas da dialética hegeliana, aos quais o Marx pôde se atar e até reelaborar criticamente, reformulando tanto em termos de conteúdo quanto de forma, né, partindo de uma dialética já materialista. E podemos também falar que, embora esse processo até não tenha ficado muito claro para a filosofia burguesa,
A sua ocorrência tinha necessariamente a condição de construir e constituir um motivo para que o pensamento burguês dessas costas de Engels, tá, proporcionasse e concedesse uma tendência filosófica burguesa, partindo de um revisionismo, partindo de uma expressão de um modo mais claro de converter o próprio Kant no filósofo do marxismo contemporâneo e, ao mesmo tempo, tecer críticas a Marx, em virtude de seu próprio hegelianismo e do caráter dialético revolucionário e não revolucionista de sua teoria, e, no entanto, até Bernstein, como todos os revisionistas manteve-se. Tão ligado às tendências já superadas da burguesia. Mal ele havia depurado o marxismo dos resquícios hegelianos, quando até vários filósofos burgueses mais sagazes começaram a perceber, nas condições do período imperialista, a possibilidade de utilizar com devidas habitações os elementos racionais de Hegel, de modo até a entender as demandas de uma visão de mundo por parte da burguesia e também o pensamento da relação de Hegel com frequência entre o social-democrata do período do Weimar. Então, esse fracasso da Revolução de 1848 foi uma consumação de um colapso dentro do sistema hegeliano, na esfera pública filosófica alemã. Onde até mais claramente vai se resumir que esse acerto de contas com o método dialético e depois, mais tarde, até a obra do Rudolf Heim sobre Hegel, obra até que durante muito tempo se tornou decisiva para o julgamento ainda hoje, vai se mostrar influente em muitas questões. Até para se pensar e se considerar questões que são pertinentes para estudarmos o hegelianismo. Então, quando pensamos em Adolf Rasson, que mantiveram-se fiéis ao hegelianismo ortodoxo, e a própria ortodoxia, e as próprias contradições existentes em Hegel entre o método dialético e o próprio sistema, tomadas patentes desse período que, inclusive, podemos colocar da Revolução de Julho ao ano de 1848, encontraram no materialismo dialético uma solução de nível até qualitativo superior, aonde os hegelianos burgueses foram se distanciando cada vez mais da própria álgebra da evolução. Tá? E a ortodoxia do tipo de Adolf Lasson, ela se manteve dentro do sistema de Hegel, dentro de uma proposta do liberalismo da era guilhermina, e intensificou as oposições entre o sistema e o método, relegando-se principalmente a segundo plano o método dialético, até um La Salle, que se julgava um hegeliano ortodoxo e pretendia ser ao mesmo tempo um revolucionário, se viu obrigado a substituir, tá, em muitos aspectos, o método dialético, se aproximando assim da filosofia de Fichte. Então, para concluirmos, podemos dizer que essa proposta ela se tornou uma proposta do discurso muito voltado a algumas questões de uma renovação em Hegel, partindo de uma oposição da verdadeira essência histórica. Então, o filósofo vai levar a cabo e não vai suplantar a filosofia de Kant, com grande sagacidade, até de um fundamento gnoseológico, tá? Em que nós vamos ver, à luz do pequeno livro do Julius Ebbinghaus, trabalhando com a verdade, trabalhando com a forma mais ampla, trabalhando com a ideia fundamental do Ebbinghaus, trabalhando com Hegel dentro de uma proposta, de uma coerência, de uma consequência de um método transcendental. Então, o hegelianismo, ele nada mais é
do que um kantismo realizado em toda a sua coerência. E o neo-hegelianismo, ele propôs a forma do princípio filosófico partindo das determinações do eu kantiano, livre de sua pusilaminidade, da sua pusilaminidade, tá? Então, podemos dizer, dentro dessa ótica, dessa visão, que o livro mais importante para o renascimento de Hegel na Alemanha é a obra considerada até um pouco mais arcaica e remota do Wilhelm Tilden, A História do Jovem Hegel. Tá? O significado do escrito de Tilden, ele vai propor principalmente que o jovem Hegel opera uma mudança carregada de implicações para a compreensão do pensamento hegeliano. E ele coloca Hegel na mais imediata proximidade com a filosofia da vida. Tá? E o jovem Hegel, em Tilden, vislumbra um período de um panteísmo místico e trabalha com filosofia da vida imperialista e desenvolve um método histórico dialético e dialético histórico para a construção de um embate-debate e de uma tese-antitese e de ideias e contra-ideias dentro de uma reconstrução do Estado Nacional. Obrigado a todos.